A aplicação de modelos ecológicos ao mundo real é mais difícil do que parece. John Polk Allen teve uma vida agitada. Nascido em 1929 e ainda vivo, Allen é metalúrgico, engenheiro, viajante, escritor e ecólogo. Ele é entusiasta de um campo da ciência chamado de biosférica, que procura replicar ambientes naturais em sistemas fechados. Em 1969, Allen fundou o rancho Sinergia, perto de Santa Fé, no Novo México, Estados Unidos. O rancho tinha 50 hectares e era uma espécie de ecovila, frequentado por entusiastas da contracultura da época, preocupados com o meio ambiente. Nessa sociedade alternativa, eles procuravam aprimorar técnicas de restauração ambiental, recuperação de solo e agricultura orgânica. Para seus seguidores, Allen era um líder carismático, sonhador e visionário. Para seus críticos, ele era só um fanfarrão que fomentava um culto à sua personalidade. Uma das pessoas que passou a frequentar assiduamente o rancho Sinergia nos anos 1970 foi Edward Perry Bass, um empresário e investidor texano nascido em 1945. Sua família havia enriquecido no ramo petrolífero. Ed Bass soube investir o dinheiro da família e se transformou em uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Tendo enriquecido, ele pôde gastar parte de sua fortuna com aquilo que mais gostava de fazer: proteger o meio ambiente. Ed Bass ficou encantado com as ideias de John Allen. Em 1973, Allen fundou o Instituto de Ecotécnica, cujo objetivo era entender a relação do ser humano com a biosfera. Boa parte dos trabalhos desse instituto foi financiada por Ed Bass. Por exemplo, com o dinheiro do bilionário, Allen financiou um veleiro que deu a volta ao mundo, uma fazenda na Austrália e um hotel no Nepal. Em meados dos anos 1980, Allen e Bass começaram sua empreitada mais ambiciosa, uma na qual Bass desembolsou 150 milhões de dólares. Essa empreitada recebeu o nome de Biosfera 2, visto que o objetivo era criar uma segunda biosfera autossuficiente. A primeira era a própria Terra. Essa Biosfera 2 seria não só um centro de pesquisa, mas também um centro de ensino, mostrando à sociedade como o nosso planeta funciona. Para Allen e Bass, seria importante sermos capazes de replicar uma biosfera, especialmente no caso de guerras nucleares, catástrofes ambientais ou tentativas de colonizar outros planetas. Antigos membros do rancho Sinergia participaram do projeto. Para sua instalação, eles escolheram uma área em Oracle, Arizona, no sopé das montanhas de Santa Catalina. A construção começou em 1987. Sua estrutura física era formada por tubos de aço e vidros de alto desempenho. O vedamento era quase que perfeito, de modo a impedir a entrada de ar externo. Com 12.700 metros quadrados, era o maior sistema ecológico fechado já construído. Como a ideia era explorar as interações em sistemas vivos e suas relações com seres humanos, os ambientes eram bem diversos. Havia 5 biomas naturais: uma floresta, uma savana, um deserto, um manguezal e um oceano com recife de corais. Além disso, havia uma área agrícola e outra urbana, com os dormitórios, as oficinas e os laboratórios. No subsolo, havia o sistema de aquecimento e resfriamento. A energia da instalação vinha de placas solares, uma usina a gás natural e geradores a diesel. Em 1991, a Biosfera 2 finalmente ficou pronta. 8 biosferianos foram selecionados, cada um com uma formação diferente. No dia 26 de setembro de 1991, a missão começou. Eles passaram a viver enclausurados, com o objetivo de se manterem só com os recursos internos. A agricultura produzia 83% de seus alimentos, que incluíam banana, mamão, beterraba, ervilha, feijão, arroz e trigo. Havia insetos polinizadores. A produtividade agrícola era alta. A pecuária produzia os 17% restantes de sua alimentação. Os animais eram caprinos, suínos, galináceos e peixes. A dieta dos biosferianos era de poucas calorias, mas nutricionalmente rica. Inicialmente, eles chegaram a passar fome. Eles perderam peso no primeiro ano, mas o recuperaram no segundo. Exames médicos periódicos apontaram excelente estado de saúde física ao longo de todo o experimento.
O sistema enfrentou problemas, entre os quais a umidificação do deserto por condensação, explosão populacional de pragas como baratas e formigas, crescimento de ervas daninhas na floresta competindo com as espécies silvestres e menor incidência de radiação solar do que a prevista. A concentração de oxigênio, que deveria se manter em 21%, foi caindo até chegar a 14%. Alguns biosferianos começaram a passar mal por causa do ar rarefeito. Por conta disso, em janeiro e agosto de 1993, o sistema recebeu 2 injeções de oxigênio, o que foi motivo de muitas críticas. A concentração de gás carbônico variava bastante ao longo do dia, o que só foi resolvido com a instalação de um absorvedor de dióxido de carbono. Ainda, a grande maioria dos vertebrados e todos os insetos polinizadores morreram. Além disso, houve problemas relacionados à convivência entre os biosferianos. Em poucos meses, as 8 pessoas se dividiram em 2 facções. Jane Pointer, uma das biosferianas, disse que grandes amigos se transformaram em inimigos implacáveis, deixando até de conversar. As 2 facções continuaram trabalhando juntas mesmo assim, já que precisavam agir em equipe para manter o sistema operacional. Os biosferianos relataram que passaram a se sentir mais próximos da natureza e se doaram ao projeto ao máximo. Roy Walford, um outro biosferiano, disse: "Não gostava de alguns deles, mas éramos um senhor time. Apesar de tudo, trabalhamos juntos e mantivemos o sistema funcionando." Flutuações emocionais intensas são comuns em ambientes fechados e com poucas pessoas, de acordo com psicólogos. No dia 26 de setembro de 1993, exatos 2 anos após o início do experimento, a missão foi encerrada devido aos problemas ambientais e interpessoais. Houve uma segunda missão de março a setembro de 1994, que solucionou alguns dos problemas da missão anterior, como a questão do nível de oxigênio, mas não outros. Essa segunda missão deveria durar 10 meses, mas foi encerrada antes devido a conflitos na equipe externa, que administrava o projeto. De 1995 a 2003, a instalação foi usada em experimentos da Universidade de Colômbia. De 2003 a 2007, ficou abandonada. Em 2007, ela foi adquirida pela Universidade do Arizona, que passou a usá-la em experimentos ecológicos, climatológicos e geoquímicos. Em 2017, Bayes doou mais $30 milhões para a universidade manter a instalação em uso. Alguns usaram os problemas que apareceram na Biosfera 2 para criticá-la. O geógrafo Mark Cooper, por exemplo, escreveu que o grupo que concebeu, construiu e administrou o projeto Biosfera 2 não era formado por cientistas renomados, mas sim por atores de teatro, oriundos de um culto de personalidade autoritário e não científico. Cooper estava se referindo a John Allen e o pessoal do Rancho Sinergia. Enfim, apenas argumentos ad hominem e recalque de cientista fiduciário. Outros usaram os resultados únicos da Biosfera 2 para elogiá-la. O biólogo Patrick Kangas, por exemplo, escreveu que considerava a Biosfera 2 o mais excitante projeto científico conduzido nos Estados Unidos. O ecólogo Howard Oldham ainda ressaltou que parte da equipe tinha credenciais científicas e quem não tinha passou por treinamento. Agora, que lições podemos tirar dessa história? Primeiro, a ciência progride por tentativas e erros, o que Popper chama de conjecturas e refutações. Os problemas que apareceram na Biosfera 2 não a tornam um fracasso científico. Segundo, há muitos modelos que funcionam bem na tela do computador ou em laboratório, mas não em escala maior. Isso é um alerta para os cientificistas, que tratam teorias como dogmas. É a turma do "acredite na ciência", que não tem a menor ideia do que é ciência. Terceiro, a Biosfera 2 foi um empreendimento totalmente privado, financiado por alguém que tinha satisfeito suas demandas básicas e que se dispôs a bancar voluntariamente uma pesquisa científica de grande porte. E se quiser saber mais sobre essa história, assista ao documentário Spaceship Earth.